E eu quero falar sobre o chamado de Ezequiel, este grande profeta muito usado por Deus. Bora lá. Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. E hoje é dia de darmos início à leitura do livro de Ezequiel, amém? Hoje é dia de lermos do capítulo 1 ao capítulo 4. E eu quero falar sobre este chamado maravilhoso de Ezequiel. Lembrando que antes mesmo de ter o registro do chamado de Ezequiel, Ezequiel recebe uma visão gloriosa de Deus. Ele vê anjos e a forma que ele descreve estes anjos que ele observa é muito diferente a qual a gente imagina como sejam os anjos do Senhor. Eu quero falar sobre o chamado de Ezequiel, que está registrado no capítulo 2, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ler este capítulo 2 inteiro, que vai do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões, não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo, não seja rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, segurava um rolo que ela abriu. Vi que de ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. Amém? Este aqui é o chamado de Ezequiel. Mas sabe o que é interessante? É que Deus não vai dizer para Ezequiel, olha, sua vida vai ser somente flores. Porque parece que ter chamado de Deus hoje em dia é viver somente flores. E eu vou te falar a verdade. Não é. Você vai passar por frustrações, você vai passar por provações, você vai passar por rejeições, você vai passar por diversas coisas. Você está preparado realmente para seguir o chamado? Porque se Deus te dissesse assim, coma do rolo, coma deste rolo, porque eu estou te preparando para falar com o povo. Você iria? Olha como foi o chamado de Ezequiel. Não diferente do que foi o chamado de Jeremias. Também Jeremias teve um chamado igualzinho. Jeremias, quando foi chamado, ainda era uma criança, e ele vai dizer, Senhor, eu sou apenas uma criança. Só que o que Deus vai falar para ele é, não digas que é apenas uma criança, ou seja, Deus está dizendo, quando você abrir a boca, sou eu falando por você. E a mensagem é para o mesmo povo, lembrando que Ezequiel, o chamado de Ezequiel, começou 4 anos, apenas 4 anos antes do povo ser exilado na Babilônia. Então ele foi levado cativo para a Babilônia e lá ele foi usado por Deus para profetizar, para ser um profeta de Deus no meio do seu povo. Mas vamos voltar aqui no capítulo 1. Quero ler com os irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus, o versículo 1, que fala assim, em 31 de julho de meu 30º ano, eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia. Os céus se abriram e tive visões de Deus. E é aqui que ele vai começar a ver estes anjos. Deus vai mostrar
coisas que não havia mostrado para ninguém até então para ele. Aí no versículo 3 vai dizer: o Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios, e a mão do Senhor estava sobre ele. 4 anos antes, ele estava lá em Judá, e lá ele tinha sido ungido profeta, mas ele só começou a servir mesmo como sacerdote aos 30 anos de idade, já estando na Babilônia. E às vezes as pessoas acham que Deus chamou, vai começar a usar. Calma, existe um tempo de preparação. Existem coisas que Deus ainda quer mostrar para nós, para que assim nós possamos nos preparar em Deus para exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer. No capítulo 3, versículo 27, a palavra do Senhor vai dizer assim: mas quando eu lhe der uma mensagem, desprenderei sua língua e deixarei que fale. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor soberano. Quem escolhe ouvir, ouvirá, mas quem se recusa, não ouvirá, pois são um povo rebelde. Ezequiel servia ao Senhor de todo o coração. E se a gente pegar esse capítulo 4, que ele é muito forte, mas muito forte mesmo, nós vamos ver sobre o sinal do cerco que estava por vir. Porque o Senhor vai falar para Ezequiel pegar um tijolo de barro e daí desenhar ali a cidade de Judá, o cerco, ele iria retratar o que estava acontecendo. E após fazer tudo aquilo que o Senhor havia ordenado para fazer, o Senhor dá mais uma ordenança para ele. Fala assim, ó, a partir de agora, você vai dormir sobre o seu lado esquerdo 390 dias. E esses 390 dias é um dia para cada ano de pecado do povo de Israel. Depois ele iria dormir mais 40 dias do lado direito, retratando os 40 anos, um dia para cada ano, dos pecados do povo de Judá. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque ser chamado como profeta de Deus, às vezes a gente vai ter que passar madrugadas sem dormir, madrugadas intercedendo por um povo que muitas das vezes é rebelde sim na presença do Senhor, mas aquele que tem chamado paga preço. E se nós estamos querendo servir ao Senhor em espírito e em verdade, precisamos sim pagar o preço. Não propriamente dizendo como Ezequiel pagou aqui, mas conforme o Senhor empregou o preço que devemos pagar pelo nosso chamado. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.